Gente, hoje é o dia do publicitário e adivinha, trouxe aqui no meu programa minha querida amiga Lidiane Santos. Ela que é das antigas, meu povo. Ela começou na época do analógico, agora está vivendo o digital. E você está acostumada com isso, Lídia? É a sua especialidade? Gerenciamento de crises? Gerenciamento de crise dentro da área da publicidade, eu já venho me especializando há muito tempo, porque quando eu me formei em publicidade, eu resolvi me aventurar para uma área que pouca gente gostava e eu me interessei muito, que foi análise de consumo. Então, para você entender do consumidor, literalmente você tem que entender o ser humano. Então, isso já facilita o gerenciamento de crise. Você entender um pouco do ser humano, você saber como é que ele pode se comportar ou a melhor maneira de abordar. Então, isso aí é bem mais tranquilo para a gente. Envolve psicologia. Demais. O entendimento do ser humano não é para qualquer um. Ainda mais assim, hoje em dia, com a internet, existe muito o radicalismo, né? Eu acredito que em todos os âmbitos aí tá aí a nossa política para mostrar muito disso, né? Dentro do mundo digital, dentro de casa mesmo. A que ponto se chegou, né? Não é bom, mas há quem acredite na teoria do caos, né? Precisa causar para depois a gente realmente resolver se organizar. Para depois acalmar. Isso. Será que hoje a gente vive o caos e depois vem a calmaria? Se a gente está vivendo o caos, Cida, poucos vão sobreviver, né? Porque só os fortes sobrevivem. Realmente é uma situação assim, muito chata, né, para todo mundo, porque é pesado, é uma energia muito negativa, então consome muito as pessoas. Com relação ao gerenciamento de crises, que é a tua especialidade, quais são as crises hoje que você se depara e que existem soluções? Ou existem soluções para todas as crises? Não, assim, todo caso é um caso, né? Eu queria dar um exemplo da Carol Conká. No Big Brother, que a gente está agora vivendo aí o Big Brother de novo, truando. Gente, o povo adora. Eu não assisto, mas não vou mentir. Eu sou fã do Big Tu Brother. É fã, meu Deus. E eu conheço um monte de gente intelectual que adora. Eu sou fã do Big Brother porque eu tenho o conhecimento científico da raiz, desde os livros, de todas as teorias de comunicação baseadas em cima disso. Então, que a gente sabia na época da faculdade que ia chegar um tempo em que todo mundo queria saber do que acontecia na vida do outro. E acontece hoje. Tudo é reality. Quando a gente... O que é quase um reality, né? Que a gente fica falando da vida dos outros também aqui, enfim. Mas o fato é que tudo quanto é programa de TV hoje tem um pouco de reality. Você vê os programas de competição musical, são reality, é a vida real das pessoas. Aí você vê programa de reforma de casa, é reality que está sendo exposto ali. Eu costumo dizer que existe uma dualidade assim bem extrema, né? Que é tipo, as pessoas estão cada vez mais reclusas e por isso sentem a necessidade de saber mais do que o outro está fazendo, entendeu? Então, por isso o interesse nas redes sociais. Prisioneiras no mundo dos outros. Digital, exatamente. No mundo dos outros. E ainda tem um outro agravante que vem trazendo a falsa felicidade, né? Porque nem todo mundo põe o que realmente de verdade, o que não faz sempre feliz, né? Então, o gerenciamento de crise, ele vem para amenizar essa parte ruim, esse lado obscuro, né, do ser humano, das empresas, né, no caso, que é da gente que trabalha com publicidade, no caso das empresas, que é amenizar o lado escuro do ser humano, né? Então, tipo assim, a gente, para gerenciar uma crise, a gente tem que entender tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Eu, por exemplo, quando eu pego algum cliente ou alguma empresa, eu faço o levantamento de um dossiê, né? E nele eu peço ao meu cliente, ao empresário, que me diga o que você tem de ruim que eu preciso saber. E aí ele tem que fazer confissões mesmo para um psicólogo. Eu preciso entender o que ele tem de ruim. Caso um dia aconteça alguma coisa, eu saiba lidar ou demonstrar o melhor lado dele. Gente, isso é interessante e importante, que eu trabalhei a minha vida inteira com assessoria de comunicação. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu tô ficando velha. Eu quero só apresentar quem? Nessa área de comunicação, não, mas já tem, assim, muitas coisas que a gente já detecta. Não, mas aí veja bem. O que eu tinha clientes também que diziam assim, não, eu acho que você tem que esconder. Eu falei, olha só, hoje em dia ninguém esconde mais nada. Hoje em dia não existem segredos. Portal da transparência, tu dá um Google lá, tu vê a vida da pessoa todinha, não existe mais segredo. Então, o que a gente tem que ter é a identidade ali de tudo que você fez de ruim e olhar os pontos positivos da sua vida ou da sua empresa para potencializar o que você fez de positivo. Não dá para apagar o passado. Eu sempre costumo dizer assim, quer ser público, quer tornar a sua vida pública,
Então, esteja preparado para o bom e para o ruim. Exatamente. Porque, assim, é sempre aquele lance do livre-arbítrio. Você tem duas opções, ou sim ou não. Não quer o mundo digital? Ok, então esteja preparado para não receber oportunidades. Você quer o mundo digital? Sim, ok, beleza. Mas você está preparado para a responsabilidade? Tá preparado para as porradas? Exatamente. Fala até um palavrão Então, aqui, mas é bem isso. todo mundo acha que é muito é muito legal, é o glamour, é a purpurina, é o gloss. Mas não é bem assim, né? Então, tipo assim, o ser humano, ele é passivo de erros, né? E ele vai chegar algum momento que ele, né, vai demonstrar um pouco de desequilíbrio. E é nessa parte que a gente tem que mostrar a parte humana. O que ganha a atenção das outras pessoas? É mostrar que a pessoa é humana, né? Que a empresa pode errar e ela pode voltar atrás. E isso ganha audiência, né? Você se recuperar como pessoa, como aconteceu no caso da Carol Conká, né? Hoje ela busca a recuperação da imagem dela. Existem empresas que fazem isso. Tem empresas públicas e privadas grandiosíssimas no mundo inteiro que trabalham dessa forma. Eu não vou longe, eu sempre costumo dizer, e isso eu já venho dizendo desde quando eu me formei, né? Que foi há quase 20 anos atrás, que o produto, ele é como se fosse um sabão em pó. Um dos produtos que mais polui no mundo hoje é o sabão em pó. E quase ninguém se atenta a isso. Por quê? Porque a imagem que você tem de sabão em pó... É de limpeza. É de uma coisa limpa, de uma coisa clara. Mas você já parou para pensar o quanto ele polui? E que uma vez um rio ou um riacho, um igarapé contaminado, é muito difícil recuperar, mas pode acontecer. E, no entanto, você entende que o sabão em pó hoje é uma coisa que limpa. Na verdade, ele é uma coisa que polui. E o que traz isso? É a primeira imagem que a gente tem daquele produto. Uma coisa que limpa. Mas existe o lado obscuro também. Então, eu sempre faço esse tipo de comparação. Seja um político, seja uma personalidade, seja uma empresa, eu sempre deixo bem claro, eu preciso saber o seu lado bom e o seu lado ruim. Para que, caso um dia aconteça, a gente já sabe o que fazer. E aí se potencializa o positivo. Exatamente. E no caso da Carol Conká, ela já conseguiu recuperar, não? Não, ela ainda está em processo. Até porque, recentemente, ela fez uma entrevista no programa da Globo, né, no Altas Horas, e que ela demonstrou coisas que ainda o brasileiro ainda meio que é receoso com ela. Mas faz parte da personalidade dela. Isso você não tem que tirar. O que eu acredito que deveria ser feito em cima dela é o que ela pode inspirar a partir disso. Porque ela tem as outras coisas boas. Ela é uma mulher negra, batalhadora, ela é nova. Ela traz a representatividade de muitas pessoas no Brasil. Ela pode ainda ser Ela uma pessoa estava inspiradora. bombando quando ela foi chamada. Será que ela se arrepende, né? Não sei. Com toda certeza. Ela deixa bem claro nas entrevistas dela, entendeu? Eu tive acesso a uma primeira equipe que foi contratada, né, para trabalhar a empresa, a imagem dela, reconstruir. E essa empresa desistiu, aí houve uma outra equipe, entendeu? Eu não sei se é a segunda ou a terceira equipe que ela tá, mas a primeira equipe deixou bem claro que algumas coisas realmente eles não aceitavam. Então, tipo assim, deve ser uma pessoa bem difícil de lidar. Mas eu, como profissional, de forma técnica, analiso bem e digo que há, sim, muitas coisas dela boas para se aproveitar. E outra coisa, também você não pode chegar com uma empresa e querer mudar um conceito de uma pessoa, ou de um produto, ou de um cliente, mudar radicalmente, perder totalmente a essência do que é. Eu costumo dizer, principalmente, que tudo tem uma coisa boa para se tirar. Não existe, fulano está muito malvado, aquela empresa só faz coisa ruim. Mas existe alguma coisa boa. Senão não dava andamento, senão não estava aqui, senão ninguém insistia que aquilo sobrevivesse, entendeu? Então tem sim, tudo tem um lado bom. Só que o que está acontecendo hoje? Há uma... Meu Deus do céu, é um mundo de pura maldade mesmo, que há uma vibração no desastre que aconteça na vida de outra pessoa. Você vê nesses realities aí que fazem sucesso. A torcida, né? Gente, o povo vibra porque o outro tá se lascando, porque o outro tá se arrebentando, o povo tá vibrando. Aí eu fico, é totalmente o contrário do que a gente deveria ser. A gente devia ter empatia, dizer, pô, esse cara tá sofrendo, não devia ser assim, não, o povo tá vibrando porque a pessoa tá lá, sabe? Mas assim, no caso do brasileiro, né, quando tem esse tipo de audiência, eu me questiono logo, né? Por que está tendo esse tipo de comportamento? As pessoas, elas buscam histórias inspiradoras. Então, se você já chegar apresentando uma história inspiradora, foi ótimo. A Carol Conká, quando ela chegou, ela já vinha trazendo a bagagem dela. O know-how dela era ótimo. Negra, nova, mulher, independente, emancipada. Só que como pessoa, tratando outra pessoa,
Que decepção. É. Eu mesmo fui uma das que Ela não tinha um decepcionei com trato. ela. Não tinha tato com as pessoas. É uma questão de fazer questão de humilhar quem estava na mesa. Uma outra pessoa negra como ela, desmerecendo algum tratamento melhor, entendeu? Tipo assim, o brasileiro começou a se revoltar e com razão, porque ninguém quer aflorar esse tipo de sentimento. Eu não assisti o reality, eu não assisto. Mas aí é essa a questão. Aí eu sei que ela foi destruída. Saiu destruída. Eu fiquei pensando, meu Deus, como? É. Aí, enfim, quem ganhou aquele lá foi a Juliette. A Juliette. Pra mim é tudo... Não foi a Juliette, foi a Thelminha. Não sei quem é, não. Que é a médica, que é negra também. É. Aí depois veio o que a Juliette que ganhou. Foi que a Juliette ganhou, que ela ganhou do Fiuk, né? E de um outro personagem lá. Mas assim, a Juliette foi outra que trouxe coisas inspiradoras, Sim. né? O tempo todo sendo humilhada, massacrada, mas com bons argumentos. O que a profissão dela ajudava, porque é formada em direito, né? E a gente sabe que os advogados trazem isso na bagagem, né? Os seus argumentos. Mas muito inspiradora, né? Tanto que hoje ela representa uma parte do Brasil que, em sua maioria, hoje, enfim, definiu até eleições. Mas né? aí é que tá, que eu acho, gente, é que eu sou muito crítica, posso ser, mas eu acho que tá tudo desenhado ali o final da história. Um foi uma negra que ganhou, o outro foi uma nordestina que ganhou, quem foi que ganhou o outro? Foi Vai pensando, artista, né? são sempre minorias, é aquela coisa... Mas é isso que o Brasil procura se inspirar. É mas isso. Assim, o brasileiro, esses dias eu vi Não, mas é tudo, pra mim, é tudo arquitetado em torno disso. Que seja Que se passe clichê, uma né? mensagem. De alguma forma passa. Mas pra mim é tudo... Eu assisti um podcast que falava sobre o questionamento da nomenclatura brasileiro, né? Então, tudo que pertence a um país de origem é ano-ense, né? Era para ter sido brasiliense ou brasiliano, né? E o brasileiro, a terminação eiro, né? Veio de que existia a profissão brasileiro, que eram trabalhadores que vinham do Brasil. Porque em nossa história nós fomos o quê? Colônias de exploração. Então, quando se chegavam a Portugal de volta com fortuna, aí as pessoas já falavam, olha, é brasileiro. Ou seja, é um português que trabalhou no Brasil, conseguiu dinheiro e voltou a Portugal, a Europa, né? Mas o brasileiro absorveu essa nomenclatura porque achou isso de forma inspiradora. Então, ao contrário de que todo mundo tem um americano, um japonês, né? Com essas terminações, o brasileiro não é brasiliense nem é brasiliano. Ele é brasileiro porque ele tem orgulho de dizer que é trabalhador. Então, nós viemos, assim, de uma história bem sofrida, né? De superação. Que a gente ainda carrega muito disso. E é característica da nossa população mesmo. Procurar inspirações, procurar histórias que comovam, né? Então, a gente traz aí muita coisa desses realities, justamente isso. Alguma coisa que inspira. E, de certa forma, eu costumo dizer que esses veículos de comunicação estão fazendo certo. Quando são verdadeiramente inspiradores, sim. Sim, estão fazendo certo. Ó, o rapaz que ganhou o ano passado é um rapaz, né, que já tinha tido problemas com o casamento com a esposa, já tinha traído várias vezes. E aí ele entrou no reality justamente dizendo, fiz isso sim, Assumiu. mas hoje estou arrependido, sou um novo homem, quero lutar pela minha família, quero isso, quero aquilo, quero uma nova oportunidade de emprego. E aquilo foi trazendo cargas que o brasileiro falou assim, nossa, esse cara realmente ele tem uma segunda chance, eu posso ser como ele.